Amém? Estão felizes com Jesus? Sim? Amém. Também, estou muito feliz com Jesus. Graças a Deus por conhecê-lo, né? Queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Colossenses. Essa noite nós vamos iniciar o capítulo 1 de Colossenses. Semana passada nós iniciamos com a leitura da carta, não é? Fizemos uma introdução à carta, mas hoje nós vamos começar o capítulo 1 da carta aos Colossenses. Todos estão lá? Colossenses capítulo 1. Então nós vamos ler hoje do versículo 1 ao 12. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, prepara os nossos corações, ó Deus, para que recebamos a Tua palavra, a Tua santa semente, como em terra fértil, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa germinar, possa crescer, possa frutificar, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que muitos frutos sejam dados através de nós, ó Deus, por meio dessa palavra, Deus. Então, muito obrigado desde já, Deus. Nos ensina, Espírito Santo, nos conduza nesse momento que nós vamos meditar sobre a Tua palavra. E eu oro, Deus, que o Senhor repreenda toda a distração do nosso meio, Deus. Já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero fazer uma rápida revisão do que nós falamos a semana passada, né? E nós vamos mostrar alguns slides aí para você acompanhar, beleza? O tema que nós vamos dar, o estudo da carta aos Colossenses, é a supremacia de Cristo. Nós vamos falar sobre a supremacia de Cristo e enfatizar isso como a carta enfatiza. O versículo tema que nós vamos usar vai ser o Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 16. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então esse é o nosso versículo tema da carta. E o esboço do capítulo 1, eu acredito que está aí, é o seguinte: o tema do capítulo 1 é a pessoa e a obra de Cristo, sendo que a saudação a gente encontra no versículo 1 e 2, a oração do 3 ao 12, quem Cristo é, do 13 ao 20, o que Cristo fez, do 21 ao 23, e o trabalho de Paulo pela igreja, do 24 ao 29. E algumas informações gerais sobre a carta
é que a cidade de Colossos não é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja já tinha cerca de 5 anos quando Paulo escreveu essa carta a Colossos. As palavras-chave da carta são tudo, todo, conhecimento, plenitude e sabedoria. Colossenses é a carta mais profunda sobre a divindade de Cristo que Paulo já escreveu. E é importante isso daqui, vivemos em uma era em que mais do que nunca o sincretismo religioso tem se infiltrado na igreja para roubar o foco da supremacia de Cristo e diluir a fé do povo de Deus. Isso era verdadeiro, né, na época que Paulo escreveu a carta aos Colossenses, para combater a heresia colossense, né, a mistura de religiões, o sincretismo religioso que estava confundindo a fé dos irmãos em Colossos. E o que acontece hoje também, né? Nós sabemos que há uma vasta, né, variedade de religiões, cada uma falando alguma coisa, né? E que, querendo ou não, nós acabamos trazendo, né, para a nossa fé em Cristo essa mistura de coisas, o que nos torna confusos na fé, o que faz com que muitas vezes nós nos frustremos, né, nos decepcionemos e queremos até culpar a Deus. Então é muito importante para nós, né, termos o foco na supremacia de Cristo, crendo na sua suficiência para nós, não é? E distinguir quais são essas heresias e quais são os traços dessas heresias ou religiões que têm, sem perceber, incorporado a nossa fé, a nossa crença, não é? E confundido a nossa fé em Cristo. Então, essa carta vai nos ajudar bastante. O tema da mensagem dessa noite, irmãos, é uma nova vida em Cristo Jesus. É o próximo slide, eu acho. Bom, o tema é uma nova vida em Cristo Jesus, tá bom? Hoje o ar está desligado, estou suando de novo. Vamos lá, gente, capítulo 1 então, beleza? Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, aqui no primeiro versículo do capítulo 1, nós vemos o autor da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo. Ele está escrevendo essa carta, ele se apresenta. E ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. O que é um apóstolo, né? A palavra apóstolo literalmente significa enviado, mas a gente sabe que na conotação do Novo Testamento, a palavra apóstolo ela é muito mais do que ser enviado. A palavra apóstolo no Novo Testamento, ela traz de si a função de homens levantados por Deus com um propósito, uma missão muito específica, que é a de estabelecer a fé cristã. Então, tudo o que os apóstolos escreveram nas cartas em relação à doutrina da nossa fé foi escrito, inspirado por Deus, para que nós creiamos e sejamos fortalecidos através dessa fé. Então, a missão do apóstolo era estabelecer as doutrinas essenciais da fé cristã. Então, por essa razão, não existe mais nada novo a ser revelado, a não ser aquilo que já nos foi revelado na palavra de Deus pelos apóstolos de Cristo. Então, existem apóstolos hoje? Até existem, mas não como os apóstolos da Bíblia, que estabeleceram as bases da nossa fé, as doutrinas da nossa fé. Não há nenhuma nova doutrina a ser revelada, tá bom? Isso é muito importante para nós, para a gente poder descansar e crer que a palavra de Deus é suficiente para a nossa fé, tá bom? Então, existem apóstolos no sentido de pessoas serem enviadas, existem apóstolos no sentido de pastores, mas não com o intuito de estabelecer doutrinas para a fé mais. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, mas veja que ele fala que ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Muitos se autodenominam apóstolo como se fosse um título de superioridade, como se no corpo de Cristo a função de um membro fosse superior à de outra. E na verdade não é. Cada membro do nosso corpo tem uma função específica e necessária para o corpo, não é? Nós não vemos
um membro do nosso corpo com uma função maior, melhor que a do outro. Então, no corpo de Cristo não existem títulos para designar superioridade, mas sim funções. Temos diferentes dons e diferentes funções no corpo. E tudo isso o Senhor nos deu por meio da sua graça para a gente abençoar um ao outro, para que todos os membros do corpo de Cristo sejam abençoados. Amém, queridos? Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Veja que Paulo, ele não está sozinho, ele está com Timóteo. Paulo, ele escreve essa carta da prisão, da sua primeira prisão em Roma, e ele não está só. Paulo estava ali esperando o seu julgamento, mas Timóteo estava ali simplesmente para acompanhar Paulo, para ser útil no que precisasse. Ele estava realmente preso ou escravo de Cristo ali, de coração, porque ele queria. E isso é maravilhoso. É como nós servimos a Cristo hoje, de coração, simplesmente, não porque somos obrigados, mas por prazer. Então, Timóteo estava ali auxiliando Paulo por prazer, por alegria, querendo ser útil. No livro de Atos, capítulo 9, você vai encontrar o testemunho da conversão do apóstolo Paulo. Você vai ver ali no momento em que esse homem, Saulo de Tarso, ele conhece o Senhor Jesus, e a partir daquele momento ele começa a ser transformado pelo Senhor e recebe do Senhor essa missão de levar o evangelho de Cristo a todo mundo, aos gentios, aqueles que não eram judeus. E eu encorajo todos a ler, porque a gente fala muito de Paulo, a gente está estudando mais uma carta do apóstolo Paulo, e eu quero que você conheça a história da conversão desse homem, que era um perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja de Cristo, ele consentia na morte de cristãos, mas depois que encontrou Jesus, ele foi transformado. Ele nunca mais foi o mesmo. Aí ele passou a ser agora um servo de Cristo, a levar o evangelho e a sofrer por amor ao evangelho, para o resto da sua vida. Então isso é tremendo. Saulo de Tarso, que é Paulo, ele deixa de se chamar Saulo. Saulo é a forma grega de se falar Saul. O nome dele em hebraico é Saul, o nome do rei, de um rei Saul, rei de Israel. Então era um nome que impressionava, imponente. Mas quando ele conhece Jesus, ele deixa de se chamar Saulo e passa a se chamar Paulo, que em latim significa pequeno, ou o servo menor. Você veja que a obra de Cristo na vida de Paulo afetou tudo na vida dele. E ele queria que quando as pessoas falassem dele ou falassem no nome dele, pudessem mencionar que ele era o menor dos servos. Amém? Você veja, conhecer Jesus gera humildade em nosso coração também. Quando Paulo estava nessa prisão, ele escreveu 4 cartas. Ele escreveu a carta aos Colossenses, mas também escreveu a carta de Efésios, a carta de Filipenses e a carta a Filemon, que era membro da igreja em Colosso. Na verdade, a igreja em Colosso se reunia na casa de Filemon. Mas como que Paulo ficou sabendo da necessidade da igreja em Colosso, se Paulo nunca havia estado em Colossos? Ele ficou sabendo por meio de Epáfras. Epáfras foi quem começou a igreja em Colossos. Ele começou não só a igreja em Colossos, mas também em Laodiceia, ali bem próximo, em Hierápolis. E ele foi visitar Paulo em Roma. E quando ele visitou Paulo, ele abriu o coração e contou do que a igreja estava passando, dessa heresia que estava se impregnando dentro da igreja. E Paulo escreve então essa carta para combater essa heresia, preocupados com os irmãos em Colossos. A prisão em que Paulo se encontrava era uma prisão domiciliar. Isso significa que Paulo ele estava vigiado 24 horas numa casa, onde ele poderia receber visita. Por isso que Timóteo estava lá com ele, que Epáfras pôde visitá-lo, e ele pôde escrever. Timóteo, quando ele apresenta Timóteo aqui, Timóteo era um filho na fé para Paulo. Quando Paulo conheceu Timóteo, Timóteo já era convertido, ele já conhecia o Senhor Jesus, mas Paulo investe em Timóteo ministerialmente. E Paulo passa a considerar Timóteo como um filho na fé, um auxiliar para ele. Então, Timóteo aqui está ajudando Paulo, provavelmente é quem está redigindo a carta aos Colossenses.
e está ali para servir Paulo. Então vamos para o versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, no versículo 2, nós vemos a carta, os destinatários, que são os santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então Paulo escreve a carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. E veja que a gente sempre fala isso, né? O que significa santo aqui? É bom a gente entender que todos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador são santos, tá bom? Se você crê em Jesus, você é santo, tá? Você é separado por Deus para a vontade dele. Você é separado do mundo para Deus. Isso é um santo, né? A gente sabe como a Igreja Católica, né, faz distinção de santos, né? Tem os santos, né? Que não sei, mas não há distinção de santos, tá bom? Todos que creem no Senhor Jesus Cristo são santos, tá? São separados por Deus para Deus, para fazer a vontade de Deus. E fiéis porque eles creem, né? Santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. O laço de sangue em Cristo Jesus, irmãos, é o mais forte que existe, né? É mais forte do que o laço de família. E é maravilhoso porque ainda ontem eu estive com alguns irmãos de várias igrejas, de vários lugares. Fui na EMU, né, na Escola de Missões Urbanas, e aí eu pude ver os alunos de todo canto, de toda parte, e é uma conexão incrível, né? É a mesma coisa quando você se encontra com irmãos lá fora. Você não precisa conhecer a pessoa por muito tempo, mas porque ela tem o Espírito Santo e crê no Senhor Jesus, né, há uma conexão espiritual muito forte, né? Você sente que já conhece a pessoa por muito tempo, né? E isso só pode acontecer por causa do Espírito Santo que habita em nós, porque nós somos irmãos de fato em Cristo Jesus, né? Isso é tremendo. Então, Paulo escreve a esses santos e fiéis irmãos que se reúnem na cidade de Colossos, e ele cumprimenta os irmãos com a graça e a paz da parte de Deus. A gente sabe que graça e paz é o cumprimento rotineiro, costumeiro do apóstolo Paulo, mas a gente sabe mais ainda, a gente sabe que a graça e a paz da parte de Deus na vida de Paulo era muito mais do que um mero cumprimento, né? A graça e a paz do Senhor Jesus fazia parte da vida de Paulo. Ele vivia pela graça e pela paz da parte de Deus. E é por causa disso que ele cumprimenta os irmãos com essa graça e essa paz. E nós sabemos, irmãos, que é impossível nós termos paz com Deus e a paz de Deus sem que a gente conheça a graça de Deus. Não é verdade? A graça de Deus é o favor não merecido. A graça de Deus é o que nos tornou de pecadores a filhos de Deus, que nos fez conhecer o amor do Senhor, o cuidado do Senhor. Então, sem a graça de Deus, nós não teríamos a paz de Deus e nem paz com Deus. Porque antes de conhecer a graça, éramos inimigos de Deus. Éramos inimigos, éramos rebeldes. Fazíamos o oposto da vontade de Deus. Mas agora, por causa da graça, nós somos aliançados, conectados com Deus e nos tornamos filhos de Deus. E por isso temos a paz de Deus. Então, louvado seja o Senhor Jesus por nos trazer essa graça e essa paz. Mas veja que Paulo, ele faz questão de chamar Deus de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você veja que Jesus Cristo foi aquele que permitiu a nossa filiação com Deus. Jesus Cristo foi aquele irmão mais velho, né, que pôde nos trazer, nos aproximar do Pai, nos tornar filhos por adoção do Pai Celeste. Então, é muito importante isso, porque às vezes nós estamos tão acostumados a falar, Deus é o Pai, né? Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai. Mas antes de Jesus, ninguém jamais considerou Deus como Pai. Antes de Jesus, todos olhavam para Deus como um juiz, olhavam para Deus como alguém pronto para destruir a gente por causa dos nossos erros. Então, é muito valioso quando a gente olha as Escrituras e a gente vê que por causa de Jesus, esse Deus todo-poderoso que criou todas as galáxias e todo o universo,
é o nosso Pai, é o nosso Paizinho querido. O Espírito Santo que habita em nós, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que nós temos essa conexão, essa filiação com Deus. Isso é maravilhoso, né? Você se relaciona com Deus como seu Pai? Sim? Que bom, né? Que bom. Que bom que você pode se relacionar com Deus como seu Pai. Os versículos 3 e 4 dizem assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Então veja que Paulo agora ele abre o coração aos Colossenses. Ele diz: olha, sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Não é uma forte declaração? Sempre que eu oro por você, eu agradeço a Deus, eu agradeço ao Pai. Esse era o coração de Paulo quando orava pelos irmãos. E aí ele continua: pois temos ouvido, no versículo 4, temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Então Paulo está dizendo: olha, sempre que eu lembro de vocês, eu oro por vocês, eu agradeço, eu sou grato, eu tenho uma gratidão enorme no meu coração a Deus pela vida de vocês. E por dois motivos. Primeiro, por causa da fé que vocês têm em Cristo. Segundo, por causa do amor que vocês têm para com todos os santos, ou seja, para com todos os irmãos. Vocês não fazem distinção entre vocês. Vocês amam todos os irmãos, vocês amam. Então é por causa disso que quando eu oro por vocês, eu falo: Pai, obrigado. Obrigado pela tua obra na vida daqueles irmãos em Colosso. Obrigado porque eles creem em Ti, Senhor, e eles amam uns aos outros. E Paulo era grato a Deus por causa disso. Isso é maravilhoso, né? Na verdade, essa é a evidência que nós nascemos de novo, né? Como que alguém pode dizer que eu nasci de novo? Porque eu tenho fé em Cristo, né? Fé de todo o coração em Cristo Jesus e na sua obra, e porque o amor de Deus tem encontrado espaço na minha vida para tocar a vida dos meus irmãos. Então, a fé em Cristo e o amor aos irmãos é a característica essencial, principal, é a evidência principal do nosso novo nascimento, que nós realmente nascemos de novo, né? Nós não vivemos isolados do corpo, não. Nós vivemos como irmãos, nós servimos um ao outro, nós oramos uns pelos outros, nós amamos uns aos outros. Amém? Então, isso é característica, evidência, né? É evidência do nosso novo nascimento. Tá bom? Muito bem. Versículo 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Veja então que Paulo continua no versículo 5 a falar a razão do seu agradecimento, da sua gratidão a Deus pelos irmãos em Colosso. E ele fala: olha, por causa da fé em Cristo, por causa do amor que vocês têm para com todos os santos. Aí ele no 5 ele fala: por causa da esperança que vocês têm nos céus. Vocês têm a esperança do céu. E porque vocês têm a esperança do céu, vocês creem em Jesus e vocês amam uns aos outros. Agora eu pergunto a você, igreja: você tem a esperança do céu, sim ou não? Amém. E porque você tem a esperança do céu, você crê em Jesus e você ama os seus irmãos. Paulo ele está maravilhado, ele está grato a Deus por essa obra que só o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa, que é gerar uma fé genuína por Cristo e um amor genuíno pelos irmãos. Um amor que não vem de nós, o amor que Ele derramou em nossos corações por meio do seu Espírito Santo. E isso a gente só pode fazer quando a gente tem essa esperança do céu, a esperança que nos está reservada nos céus. E ele completa: a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então Paulo nos apresenta o Evangelho como o quê? Como a palavra da verdade. Você quer saber, quer conhecer a verdade? O Evangelho é a verdade.
a palavra da verdade, a palavra que salva, que cura, que liberta, a palavra que transforma, é a palavra de Deus, é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. Boas novas significando uma boa notícia, né? E qual é uma boa notícia? Nós estávamos todos condenados ao inferno porque somos pecadores. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a boa notícia é o Evangelho. Que apesar de, né, embora nós estejamos todos condenados indo para o inferno porque somos todos pecadores, Deus nos amou e enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa nova, que pela fé em Cristo você é salvo do inferno para sempre. Então essa é uma ótima nova, na verdade, né? É aquela notícia que todo mundo espera ouvir um dia. Então nós somos os mensageiros hoje de Deus, né? Aqueles que Deus salvou para levar essa mensagem de fé, esperança e transformação àqueles que perecem, né? As pessoas não estão aí fora perecendo para serem julgadas. Na verdade, a Bíblia fala que o mundo já foi julgado, né? Jesus não veio julgar o mundo, ele veio salvar. Então, essas pessoas estão aí fora perecendo para que nós possamos levar a palavra de Deus para elas, e não criticá-las, e não julgá-las, mas para ajudá-las, para levar o amor de Cristo até elas. Então veja que Epáfras, ele não guardou o evangelho para si. Essa boa notícia não ficou só para Epáfras. Epáfras conheceu Jesus através do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Durante os 3 anos de Paulo lá, Epáfras conheceu Jesus. E Epáfras, ele foi transformado por Jesus. E ele não guardou a boa notícia só para ele. Ele falou: nossa, Jesus Cristo me salvou, Deus me ama, agora eu posso crer e ser salvo, aleluia. E ele não falou: agora eu vou viver a minha vida, né? Agora eu vou viver a minha vida e não quero saber mais de nada. Legal, obrigado por me falar. Não. O evangelho que entrou no coração de Epáfras transformou a vida de Epáfras. E é isso que o evangelho faz. Ele nos liberta do nosso egoísmo e nos passa a experimentar a graça de Deus. A graça de Deus está próximo de Deus. Éramos separados, mas pela graça fomos aproximados. Aquilo que nos separa, que nos distancia de Deus, não é graça de Deus. E às vezes a gente ouve tantas pessoas usar a palavra graça de forma errada, né? Ah, não, eu tenho graça para isso. Não, eu não tenho graça para estar longe de Deus. A graça me aproximou de Deus, apesar de eu ser um pecador. Quando eu estou próximo de Deus, estou vivendo a graça de Deus. Mas se eu permito ou uso desculpas para qualquer coisa que vai me distanciar de Deus, eu já não estou mais na graça de Deus, mas estou vivendo desgraçadamente, né? Estou vivendo desgraçadamente. E Deus nunca quer, e nunca quis, e nunca vai querer que vivamos desgraçadamente, fora da graça de Deus, né? Separados de Deus, longe da comunhão de Deus. Jamais Deus vai querer isso para nós. Então, veja que Epáfras, ele recebeu o evangelho e ele levou esse evangelho a outros. Ele levou esse evangelho a uma cidade, Colossos. Ele levou esse evangelho a outra cidade, Laodiceia. Ele levou essa mensagem a Hierápolis. E eu não sei quantas mais, que a Bíblia não relata quantas mais. Mas é tremendo, né? E ele não era um apóstolo de Cristo enviado para... Não, ele era como eu e você. Ele era um servo. Ele é alguém que recebeu a mensagem, que foi transformado por essa mensagem e levou essa mensagem a outros. Fico imaginando quanto Deus não quer fazer através da sua vida, não é? Quanto Deus não quer usar você. Quantas cidades, talvez, Deus não esteja, né, preparando para você levar o evangelho, como Epáfras fez. Então, Paulo fala: olha, a respeito desse evangelho, vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Vocês têm essa esperança por causa que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho. Irmãos, sobre a nossa esperança do céu, eu quero ler João 14, de 1 a 3. Diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim.
Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então Jesus, ele fez uma promessa. Ele falou: olha, eu vou preparar lugar para vocês, e para que onde eu estiver, vocês também estejam. A nossa união agora é eterna. Nós estamos juntos para sempre. Por causa da sua fé, nós estamos juntos para sempre. E aí eu penso, se Jesus há mais de 2000 anos foi preparar lugar para nós, esse lugar hoje deve estar lindo, né? Deve estar maravilhoso. Então, quando a gente pensa em Jesus, no amor que Ele tem por nós, no cuidado que Ele tem por nós, só em pensar que o Deus eterno, sempre existente, escolheu se fazer homem para tomar o meu lugar na cruz, isso já me diz tudo. Isso já me diz que o amor dele por mim é inefável. Não tem palavras que descrevam esse amor. Não tem palavras que possam descrever, né, explicar esse tipo de amor. Esse amor que o fez fazer isso. Então, irmãos, creia que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, não é? Amém. Irmãos, só antes da gente ir para o capítulo 6, eu quero apenas dizer isso, que os irmãos em Colossos, eles passaram a crer depois que eles ouviram, né? Ainda pensando no versículo 5, se você puder voltar aí, de Colossenses 1. Então diz ali que os irmãos, eles ouviram e creram. Então a questão é, como poderão crer se não houver quem pregue? Porque é isso que o apóstolo Paulo fala em sua carta à igreja em Roma, a carta aos Romanos. Ele fala: como crerão se não houver quem pregue? Né? Então nós recebemos essa mensagem. Há muitas pessoas esperando a oportunidade de crer em Jesus e ser salvo, né? Imagina, você tem esse grande privilégio de levar a mensagem que salva aquele que não tem esperança. Você pode dar a alguém a oportunidade de ser salva para sempre, de sair do inferno e para o céu, por causa da fé. É muito grande isso, né? É uma honra, né? É uma honra tremenda para nós isso. Mas cada um de nós que recebeu esse evangelho tem a oportunidade, né? Tem o privilégio de levar essa mensagem a outros, né? E eles creram porque ouviram. Mas como alguém pode ouvir se não houver quem conte, quem pregue para eles? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, essa palavra da verdade. Quando você fala essa palavra da verdade, você dá a alguém a oportunidade de crer e ser salvo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 6. Que chegou até vocês, falando ainda do Evangelho. O Evangelho chegou até eles por meio de Epáfras. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Veja, Paulo está falando que esse Evangelho, a boa nova, essa boa notícia, ela tem frutificado, ela tem crescido pelo mundo inteiro. E Paulo está falando, é claro, de todo mundo conhecido da época, que era o Império Romano. Por todo o Império Romano, na época que Paulo escreve essa carta, o Evangelho já havia sido pregado e estava crescendo, estava se multiplicando. E ele fala, olha, por todo mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então Paulo, sem dúvida, estava muito feliz, né, por Deus estar fazendo essa obra, né, usando, através do seu Espírito Santo, usando, né, os membros da igreja para levar o Evangelho, para multiplicar e frutificar. Mas ele diz, olha, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça. Não basta só ouvir a graça ou crer na graça. Nós precisamos entender a graça. Eu acredito que
muito das nossas limitações, né, é porque nós não conhecemos a graça em sua plenitude. Eu acredito que nós vamos para o céu e lá nós vamos ter o entendimento da graça em sua plenitude. Mas enquanto a gente está aqui na terra, a gente precisa estar crescendo no entendimento da graça. Nós precisamos, porque quanto mais eu entendo a graça, uma vez que eu sei que a graça é aquilo que me trouxe para perto de Jesus, que me fez um com Jesus, que a graça é aquilo que adentrou toda a minha pecaminosidade e fez com que eu me tornasse um com Cristo. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que a graça ela é tudo, né, para a minha vida, o desejo do meu coração é crescer na graça, é crescer no entendimento dessa graça, de forma que a cada dia, em cada área da minha vida, eu possa render aos cuidados de Jesus, à liderança do Espírito Santo na minha vida. Não há dúvida, irmãos, que essa é a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós. Mas nós precisamos crescer no entendimento a fim de que cada vez mais a gente ceda ao Espírito Santo, cada vez mais a gente ceda com mais facilidade à voz do Espírito, à vontade do Espírito, ao guiar do Espírito. Porque nós, infelizmente, temos o poder de não responder ao Espírito. Nós, infelizmente, temos o poder de ignorar o Espírito. E não é porque Deus não quer, não é porque Deus não quer que a gente fale do amor dele a alguém. Deus quer. Mas a gente não faz por causa de preguiça, porque, sei lá, não tenho mais o que fazer. Ou seja, eu não cresci muito nesse entendimento ainda. Vocês estão entendendo? E aí, conforme eu vou crescendo nesse entendimento, meu Deus, a vontade de Deus, ela cresce em mim. A vontade de Deus, ela se manifesta em mim. Então, graças a Deus que a graça nos alcançou, senão nós não estaríamos aqui essa noite, né? Graças a Deus, a graça nos alcançou, senão nós não poderíamos crer em Jesus, amar os irmãos, queremos servir uns aos outros, né? Então, graças a Deus. Mas agora nós queremos crescer no entendimento dessa graça. Amém? Agora nós queremos que cada vez mais essa graça, ela tome conta do nosso ser e cada vez mais, Senhor, encontre espaço para o seu Espírito Santo agir através da minha vida, das nossas vidas. Amém? A fim de que toda a obra de Deus, em toda a sua vontade, seja feita na terra. Então, graças a Deus. E Deus, assim, vamos ser bem sinceros, Ele poderia escolher anjos para esse trabalho, né? Mas Ele escolheu a igreja, os remidos, aqueles que foram resgatados pelo sangue dele. Foram estes que Ele escolheu para levar as boas novas a outros, né? Então isso é só um exemplo, levar o evangelho a outros, né? Há muitas outras coisas que nós sabemos que Deus quer para as nossas vidas, mas que nós precisamos conhecer da graça de Deus para a gente alcançar todas elas, não é? Muito bem. A graça de Deus em toda a sua verdade. Quem não quer isso, né? Conhecer a graça de Deus em toda a sua verdade. Eu quero. Esse é o desejo do meu coração. Versículos 7 e 8. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Como nós já falamos bastante do que Epáfras fez, levando o Evangelho a tantas cidades, né? Mas Paulo lembra que ele fala, olha, vocês aprenderam esse Evangelho por Epáfras, né? Esse homem aí, né? Esse homem de nome tão estranho para nós, né? Epáfras, né? Quando você tiver um filho, né, você pode pensar nisso e colocar o nome de Epáfras, tá bom? Mas veja que Epáfras, Paulo chama Epáfras de nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo. Ele era um amado cooperador, era uma pessoa em que o amor de Cristo era visível. E ele era cooperador com a obra de Deus. Ele estava empenhado, ele estava engajado nessa obra de o máximo de pessoas possível conhecer o Evangelho de Cristo.
E seria maravilhoso se todos nós, né, se toda a igreja de Cristo estivesse engajada nessa obra, né? Imagina, o mundo inteiro já estava evangelizado, né? Se toda a igreja que conhece Jesus tivesse engajado, comprometido, não, minha missão é fazer com que o máximo de pessoas na terra conheçam o evangelho de Jesus Cristo. Epáfras era um amado cooperador e fiel ministro de Cristo. Mas veja que no versículo 8 Paulo diz que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então Paulo fala, olha, Epáfras não só me falou das dificuldades, da heresia que tem crescido e se multiplicado no meio de vocês, mas ele também me falou do amor que vocês têm no Espírito. E esse amor não é o amor que nós temos, né? Porque o nosso amor é egoísta e limitado, né? O meu amor é aquele amor assim, ó, eu vou amar se eu receber algo em troca, né? Eu vou amar se me agrada, né? Se me traz prazer. Aí eu vou amar, aí eu vou realmente lutar, eu vou me sacrificar, aí eu vou fazer qualquer coisa, né? Mas e quando não me traz benefício nenhum? Será que eu sou capaz de amar? Nós não somos, né? Nenhum de nós é. Então é por isso que nós precisamos tanto do amor de Deus. É por isso que ele fala aqui, olha, ele também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Porque é só esse amor, o amor que nós temos no Espírito de Deus, que é capaz de amar os que não são amáveis, de amar as pessoas independente de quem elas sejam. E nós precisamos crescer nesse amor, amém? Nós precisamos muito crescer nesse amor, no amor do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 23, fala assim, olha, mas o fruto do Espírito é amor. Então amor é aquilo que o Espírito Santo de Cristo em nós produz. E ele fala, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês. Tudo isso aqui são coisas que nós não temos. Você pode se achar a pessoa mais paciente do mundo, mas você tem o seu limite. Você pode achar a pessoa mais alegre, a pessoa mais zen, a pessoa mais amável, a pessoa mais bondosa, a pessoa mais fiel, mais certinha, mais de domínio próprio. Nossa, eu sou, né? A lei em pessoa. Mas todos nós somos limitados, todos nós somos falhos e todos nós agimos dessa forma quando se trata de algum benefício próprio. O amor do Espírito é alguma coisa que transcende, né? Transcende todas as coisas. É o amor de Deus saindo de nós. E nós precisamos muito crescer nisso, porque esse é o fruto que o Espírito produz, tá bom? Então todo o nosso desejo, irmãos, é pedir mesmo, né? Senhor, faz teu caminho em mim, né? Faz em mim a tua vontade, né? Não quero a minha vontade, mas a tua vontade. Que seja feita a tua vontade na minha vida, né? Usa a minha vida de acordo com a tua vontade. E se nós pedimos, né, pela vontade de Deus, Deus vai fazer. Deus vai fazer. O poder vem de Deus. Porque como é um fruto ele tem seu tempo para nascer, né? Você já passou por baixo de uma árvore e viu algum galho gemendo? Não, parecendo a Flash, né? A minha tartaruga faz esse barulho. Não sei o que ela pensa, mas ela faz assim. Não, mas não, você não vê nenhum galho gemendo, né? Se esforçando para dar um fruto, né? Não. O fruto ele nasce no tempo devido, naturalmente. Tudo que nós precisamos é como um galho permanecer na videira. Se nós permanecemos em Jesus Cristo, irmãos, de todo o coração, amando, servindo, sendo fiel a Ele, desejando conhecer a palavra dEle, querendo crescer na vontade dEle, no amor dEle, esses frutos vão vir. E vai ser natural e vai ser lindo. Tudo que nós precisamos é permanecer. E o Espírito Santo vai produzir esses frutos.
e vai abençoar muitas vidas. Então esse amor no Espírito é o amor de Deus manifesto através das nossas vidas, tocando outras vidas. Todas essas características do fruto do Espírito é em relação a pessoas. É em relação a pessoas. As pessoas, Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora porque o Filho habita em nós, né, Deus ele nos envia ao mundo, né, para que através do fruto do Espírito Santo as pessoas possam conhecê-lo. As pessoas possam saber que o Senhor é real nas nossas vidas. Aquilo não é o céu, só pode ser Deus. E é assim que as pessoas falam. E é maravilhoso quando as pessoas falam: olha, aquilo, não tem nada a ver com ele. Não é ele, não é ela, é Deus. E as pessoas admitem isso. E as pessoas se rendem a Deus quando vem isso. O fruto de Deus operando através da nossa vida. Toda a honra e glória é do Senhor. Louvado seja Ele. Então o fruto do Espírito é algo que é produzido de dentro para fora. Se você tentar produzir o fruto do Espírito, o gosto é fake, né? É um gosto falso. Já comeu uma maçã de plástico? Tem umas que parecem tão real, né? Servem para decorar a mesa, assim, né? E às vezes a gente vai, né, naquela seca, né? Vontade de comer uma maçã, aí você pega aquilo. Nossa, gente. Alguém já mordeu alguma fruta falsa? Nunca. Não acredito. Alguém já deve ter mordido uma fruta falsa. Que você não quer contar porque não tá, né? Para não passar vergonha. Mas não tem vergonha. E é horrível, né? Uma fruta falsa. Não tem gosto, não é fruta, né? Não alimenta, né? É plástico. Não tem vantagem nenhuma. Então, quando a gente tenta produzir o fruto do Espírito, é fake. É assim, é essa a impressão que dá. Parece estranho. Mas quando é o Senhor em nós, é lindo. É lindo. É muito bom. Versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, veja aqui no versículo 9, Paulo ele nos apresenta o maior pedido de oração de todos os tempos. O maior pedido de oração. Tipo, se você vai orar para alguém, está aqui o que você deve orar. Se você vai orar para você, por você, está aqui o que você deve orar. Esse é o maior motivo de oração, o maior pedido de oração que alguém pode fazer. E Paulo, ele pede pelos irmãos em Colossos. Ele diz, olha, vou ler novamente. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, né, falando de Epáfras, sobre o amor que eles têm no Espírito, Paulo diz o seguinte: não deixamos de orar por vocês e de pedir, agora vem o pedido, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aí eu pergunto para você: você deseja ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus? Amém? Irmãos, eu desejo ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, porque eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu creio que a vontade de Deus é onde eu devo estar, é o que eu devo fazer, é o que vai me trazer paz, alegria, satisfação, é o que vai me permitir experimentar a plenitude de Deus. É o pleno conhecimento da vontade de Deus para a minha vida. Então, sempre que você orar por alguém, ou sempre que você orar por você, ore para que Deus me conceda o pleno conhecimento da sua vontade. Porque quando nós estamos conhecendo, né, crescendo no pleno conhecimento da vontade de Deus para nós nos tornamos cristãos maduros. Nós nos tornamos cristãos tão abundantes da pessoa de Cristo que nós nos tornamos uma bênção. Na verdade, nós nos tornamos uma bênção quando nós conhecemos, né, estamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, esse é o caminho, né? Esse é o caminho.
para nós. E Paulo pede que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Prestem atenção que a palavra conhecimento, sabedoria, plenitude, tudo, todo, são palavras-chave na carta, que falam sobre a plenitude de Cristo, a supremacia dele, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, quando Paulo está fazendo esse pedido de oração com toda sabedoria e entendimento espiritual, Paulo está falando o seguinte: eu oro que o relacionamento de vocês com Cristo seja tão íntimo e cresça de uma maneira tão grande que vocês sejam completos, satisfeitos e plenos na obra de Deus, na vontade de Deus para a sua vida. É tudo que eu quero, é tudo que alguém precisa. É isso que Paulo está orando por eles. E a palavrinha conhecimento é aquela palavrinha gnose, como a gente falou na semana passada, né, os gnósticos, né, essa crença de que existia uma salvação, conhecimento, né, secreto para que a pessoa fosse salva. E aí Paulo usa a mesma palavra, gnose, para falar: olha, o conhecimento que vocês precisam não é nenhum conhecimento secreto para que alguns sejam salvos, não. É o conhecimento de Cristo. Vocês precisam conhecer a vontade de Deus em sua plenitude, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E vocês têm isso em Cristo Jesus. Tremendo, né? Maravilhoso. Então, tudo que nós precisamos conhecer, experimentar, provar, está em Cristo Jesus. Paulo, ele apela a um relacionamento íntimo e profundo com a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, olha, é verdade, né? Porque nós podemos ter tutores excelentes, professores maravilhosos, pessoas muito inteligentes, né, na nossa vida. Nós podemos ter tudo de bom, tudo de bom. Mas se nós não tivermos um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, ninguém vai poder te oferecer o que só Jesus pode, só Jesus tem. Não é verdade? Porque todo mundo fala da sua experiência com o Senhor. Todo mundo fala do seu conhecimento no Senhor. Você precisa ter o seu. Você precisa ter o seu relacionamento com o Senhor. Você precisa ser capaz de receber do Senhor direção, conforto, consolo, sabedoria. Você precisa disso. Cada um de nós precisa receber do Senhor. Porque se nós não recebermos do Senhor, não interessa nada, não é? Nós somos limitados. Então, você tem o Senhor, então ouça, busque, clame a Ele, queira ser guiado por Ele, sabedoria dEle, entendimento espiritual da parte de Deus. Você vai ver como você vai ser uma pessoa menos briguenta, menos chata, menos encrenqueira, menos tudo de ruim e mais tudo de bom. Se você buscar Deus de todo o coração, irmão, você vai ser uma pessoa transformada. Você vai ser uma pessoa transformada. Você vai ser uma bênção. E Paulo está falando isso. Busca Deus. Receba de Deus. Receba do Senhor, do próprio Senhor. Tenho que dividir com o teu irmão. Versículos 10 e 11. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então tudo isso aqui, esse conhecimento que Paulo ora pela plena, né, vontade de Deus, Paulo ora pelo conhecimento da plena vontade de Deus. Aí no versículo 10 ele explica: para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo.
Então, sem que a gente conheça, irmãos, a vontade de Deus, a gente não pode agradar a Deus. Não é verdade? É bem lógico isso, né? Bem óbvio. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para que eu possa agradar a Deus. Se eu não conheço a vontade de Deus, como que eu posso agradar a Deus? Eu não posso, porque eu não sei. Então, conhecendo a Deus, tendo um relacionamento com o Senhor, nós vamos ser capazes de viver de maneira digna e agradá-lo em tudo. Em tudo, veja, em tudo possam agradá-lo. Na nossa vida em família, né, no nosso casamento, né, na criação dos filhos, no trabalho, né, com os irmãos na igreja, né, na rua, em todo canto. A gente vai poder ser capaz de agradar o Senhor em tudo, porque a gente conhece a vontade dele para as nossas vidas. E aí ele fala, olha, e Paulo explica ainda mais como que a gente pode viver de maneira digna agradando o Senhor. E ele explica aqui no versículo 10 mesmo, ele fala, olha, frutificando em toda boa obra, né? Fazendo bem, abençoando pessoas, né? Então, esse frutificar em toda boa obra é abençoar pessoas, é fazendo bem para as pessoas. Então, nós vamos crescer nisso, nós vamos crescer no conhecimento de Deus. Veja novamente a palavra conhecimento. Nós vamos continuar crescendo. O conhecimento que os gnósticos pregavam era o conhecimento assim, ó, você chegou a esse ponto, aqui na terra você é tudo, né? Só que o conhecimento, todo conhecimento, está na pessoa de Jesus Cristo. E enquanto nós estivermos na terra, nós vamos estar sempre crescendo, né? Sempre crescendo. Nós só vamos ser como Ele é quando nós o vemos, como diz lá Paulo na carta aos Coríntios. Aí a gente vai ser como Ele é, né? Perfeito em tudo. Mas até esse dia nós vamos estar crescendo. E nós queremos crescer, né? Nós não queremos continuar criança na fé para sempre, né? Então, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Veja no versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, porque nós somos fracos, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nós precisamos ser fortalecidos. Mas eu amo o modo que Paulo coloca, porque ele coloca, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. A glória de Deus tem força, a glória de Deus é poderosa, a glória de Deus é pesada, né? Ser fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da glória do Senhor. Existe um ser mais glorioso do que Cristo? Não existe. Nele foram criadas todas as coisas, por Ele e para Ele. Não há nada maior que a glória do Senhor. E nós podemos ser fortalecidos nisso. E para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Agora prestem bastante atenção nessas 3 palavrinhas, tá bom? Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então tudo isso, esse fortalecimento tem um propósito, né? Essa força espiritual, ela tem um propósito. E esse propósito é para que a gente tenha toda a perseverança, paciência e alegria. O que é perseverança, irmãos? Perseverar é continuar quando o vento sopra o contrário, né? Perseverar é continuar em circunstâncias totalmente desagradáveis. Perseverar é permanecer fiel mesmo no meio do sofrimento. Então, nós, sem o fortalecimento espiritual que Paulo fala aqui, que é com todo o poder, com a glória de Deus, a força da glória de Deus, sem essa força, irmãos, nós não temos condições de perseverar em circunstâncias desagradáveis. Nós desistimos, nós gritamos, Então nós precisamos dessa força espiritual para perseverar em circunstâncias difíceis. E nós precisamos dessa força também, e agora a gente parte para a segunda palavrinha, paciência. Perseverar fala de circunstâncias difíceis, mas paciência, adivinha, fala de pessoas difíceis. Então nós precisamos ser fortalecidos espiritualmente, não só para a gente perseverar em circunstâncias difíceis, mas para que também a gente saiba lidar e possa lidar com pessoas difíceis. Pessoas cri-cri. Cri-cri.
Isso é uma gíria antiga, né? Mas pessoas difíceis, pessoas chatas, pessoas que você quer distância. Você precisa da força do Senhor para poder lidar com essas pessoas. Porque muitas pessoas deixam a igreja, procuram outra igreja. Só que lá vão encontrar também, né? Pessoas vão precisar de paciência do mesmo jeito. E aí elas vão ficar afundando a vida inteira. Porque enquanto elas não entenderem que tudo que eu preciso é ser fortalecido na força do Senhor. Tudo que eu preciso é que a força da glória de Cristo opere na minha vida. E eu vou parar de fugir e vou receber isso agora, em nome de Jesus. E enquanto não chegar esse momento, irmão, você vai ficar pior, né? O pior do que está pulando é você não ser transformado, né? Que a vontade de Deus é que a gente seja transformado. E se a gente não se permite ser transformado, é a parte mais triste da situação. É continuar o mesmo diante de tanto poder que Deus tem, que o Senhor quer revelar na nossa vida. Então, nós precisamos de fortalecimento espiritual para perseverar, para ter paciência, e tem essa palavrinha maravilhosa que é com alegria. Não é perseverar e ter paciência, assim, meio que, não aguento mais, vou contar só até 10, né? Não, é com alegria. Eu vou ter alegria ao lidar com aquela pessoa difícil. Eu vou ter alegria em passar por situações difíceis. Eu quero que vocês pensem em Paulo, o apóstolo Paulo. Passando pelos apedrejamentos, passando pelas acusações dos irmãos em Corinto, né, sendo acusado injustamente, né, sendo caluniado. Né, imagina ele ter que lidar não só com os açoites, com os assaltos, com as dificuldades das circunstâncias, mas também com os irmãos. Ele precisava da alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor, irmãos, é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Sem a alegria que só o Espírito Santo nos dá, nós não podemos perseverar, nós não podemos ter paciência, nós não podemos viver. A vida se torna muito chata, a vida se torna muito difícil. Tudo irrita, tudo já está no limite, eu não aguento mais nada. O que falta para nós, irmãos? A alegria do Senhor. Falta a alegria do Senhor para viver. No mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo. Tenham alegria. Eu venci o mundo. Tenham alegria no meio das aflições. Tenham alegria no meio das dificuldades. Tenham alegria ao lidar com pessoas difíceis. O Senhor é quem te concede todas essas coisas. É através do teu relacionamento com Ele, do teu conhecimento da vontade de Deus, que você vai ser capaz de viver assim, irmãos. E graças a Deus, nós não estamos sozinhos nessa. Olha só, somos uma família e todos nós estamos engajados nesse propósito de Cristo, irmãos. Todos nós queremos ser transformados com glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o Espírito. Todos nós queremos produzir o fruto que só o Espírito Santo produz em nossas vidas, que nos torna distintos daqueles que não têm o Senhor. Amém. E existe mais uma característica no versículo 12, nosso último versículo. Diz aqui, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E qual é essa quarta característica que essa força espiritual que Deus nos concede, nos permite ter? Gratidão. Dando graças ao Pai. Então nós precisamos passar pelas dificuldades, momentos difíceis, circunstâncias difíceis, lidar com pessoas difíceis com alegria e dando graças ao Pai, sendo gratos a Deus, né? Sendo grato a Deus.
que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Irmãos, se nós aplicarmos na nossa vida isso que nós aprendemos essa noite, nós vamos ser transformados, e não só isso, nós vamos ser as pessoas mais felizes da terra. E essa é a vontade de Deus para você. Deus quer que você seja feliz, abençoado, quando você se rende ao poder do Espírito Santo na tua vida. Quando você deixa o eu de lado, a minha vontade de lado, e eu busco a vontade do Senhor. Eu quero ser abençoado, eu quero buscar a vontade do Senhor, não importa qual seja. Eu vou passar por circunstâncias difíceis, mas eu tenho o Senhor. Eu vou lidar com pessoas difíceis, mas eu tenho o Senhor. Eu posso ser alegre quando ninguém tem alegria, porque eu tenho o Senhor. E eu posso ter um coração grato a Deus. Eu digo sempre que um coração grato a Deus, irmãos, é a maior bênção que alguém pode ter, sabe por quê? Um coração agradecido é um recipiente aberto para receber mais e mais, porque a gente é grato, a gente é agradecido. Agora, quando o nosso coração está fechado, quando o nosso coração é ingrato, nada está bom, nada é suficiente, tudo poderia ser mais, poderia ser diferente, poderia ser melhor, a gente se fecha para tudo. A gente se fecha para tudo, né? A gente deixa de provar mais, a gente deixa de ser mais abençoado quando a gente se fecha, quando a gente é ingrato, né? A gente só reclama, a gente fica frustrado, a gente fica chateado. Mas quando a gente é grato, poxa vida, eu esperava 10, veio 1, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor, Deus, como eu sou grato, né? Porque no melhor dia da nossa vida, irmão, vamos ser sinceros, a gente merece o inferno, não é? Então assim, ou a gente aprende a ser grato a Deus de uma vez, né? Ou a gente vai continuar sempre uma criança chorona, né? Uma criança chorona que reclama de tudo, né? Mimado. Então, um coração grato agrada a Deus, né? Essas coisas todas agradam a Deus, né? Para que, quando Paulo ele fala, ó, quero que vocês conheçam a vontade de Deus, para que vocês possam agradá-lo em tudo, aí ele fala frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e aí ele fala sendo fortalecido com todo o poder, com a força da glória do Senhor, aí para que tenham toda a perseverança, paciência com alegria e gratidão, dando graças ao Pai, porque foi Ele quem nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O reino da luz é o reino de Deus, ele se opõe às trevas, ao reino de trevas, ao reino de Satanás, onde não há Deus, onde não há paz, onde não há alegria, onde não há amor, a ausência de Deus é trevas. Mas o reino da luz é o reino de Deus, é onde o amor de Deus reina, onde a paz do Senhor impera. E o Senhor nos tornou dignos de participar do seu reino. Nós, pecadores, merecedores do inferno, nos tornamos agora participantes do reino de Deus. E nós devemos ser gratos por isso, né? Nós devemos ser muito gratos a Deus por esse privilégio de poder conhecer Jesus e hoje ser participante do reino do Senhor. E ele fala participar da herança dos santos no reino da luz. Então, há uma herança, né? Tudo aquilo que o Pai tem, o nosso Pai Celestial tem, é nosso. Há uma herança que nós não vamos desfrutar só quando a gente morrer. Essa herança nós já desfrutamos agora, nós já desfrutamos aqui, né? Pela fé e o relacionamento com Cristo. Nós vamos usufruindo de toda essa riqueza, de toda a glória, de toda a herança que o Senhor tem para nós. E isso é maravilhoso, porque a gente não participa sozinho, a gente participa com toda a família de Deus, né? Amém, irmãos? Tudo que nós podemos fazer agora é orar, né? Fazer a mesma oração que Paulo fez pelos irmãos em Colossos e falar: Deus, revela a mim, né, a plenitude da tua vontade. Revela a mim, para que eu possa te agradar em tudo, para que eu possa frutificar em toda boa obra, para que eu possa crescer no meu conhecimento contigo, para que eu possa ser fortalecido com toda a força, né, com a força da tua glória, para eu poder ser perseverante, para eu poder ser paciente, para eu poder ter alegria no meio de tudo isso, e para que eu tenha um coração grato, porque o Senhor me tornou participante do teu reino.
Vamos ficar de pé e agradecer e vamos fazer essa oração. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela é tremenda, Senhor. Ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos instrui, ela nos consola, ela faz tudo, ela opera completamente dentro de nós. Eu oro que os nossos corações não estejam fechados, Senhor, mas abertos, Senhor, a ouvir a Tua palavra. Eu clamo, Senhor, que a Tua palavra encontre espaço no nosso coração para crescer, para frutificar, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, somos tão falhos, tão fracos, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor, oh Deus, precisamos tanto da Tua ajuda, da Tua graça operando em nós, oh Deus, o Teu querer, o Teu efetuar, Senhor. Oh Deus, faça isso agora, Deus, faça isso essa noite. Usa essa grande oportunidade que nós, como família do Senhor, nos reunimos, Senhor. E nós Te pedimos, ó Deus, queremos conhecê-lo, Senhor. Queremos conhecer Jesus e torná-lo conhecido ao mundo, Senhor. Queremos sim, Senhor Deus, conhecer toda a plenitude, ser cheios, ó Deus, de toda a plenitude da Tua vontade, Senhor. Revela-nos, ó Deus, guia-nos, Senhor. Conduza-nos, Senhor. Permita-nos, ó Deus, nos render a Ti, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, para que em tudo possamos Te agradar, Senhor, para que nós possamos crescer em boas obras, Senhor, para que a gente possa crescer, ó Deus, no conhecimento do nosso Salvador, do amado da nossa alma, Senhor, para que a gente possa, Senhor Deus, ser fortalecido com todo o poder, com a força da Tua glória, Jesus, para a gente poder perseverar, ser paciente, ter alegria e gratidão, Senhor. Faz isso em nós essa noite, Deus. Nós Te pedimos com fé, Senhor. Nós pedimos sem duvidar. Nós pedimos, ó Deus, crendo que pedimos de acordo com a Tua vontade. E se assim pedimos, cremos que recebemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos servir a ceia do Senhor. Eu peço que você segure, para que todos nós possamos tomá-la juntos.